na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e o 2. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Todos encontraram, assim diz a bendita palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor santo e eterno Deus, Pai de misericórdia, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua casa, no Teu santo dia, no dia do Senhor. Somos gratos, Senhor, porque após uma semana, muitas vezes difícil, de enfado, o Senhor nos traz à Tua casa, no Teu santo dia, para que possamos ter refrigério para nossas almas. E te pedimos, Senhor, nesse momento, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, em uma das conferências que todos os anos tem na Paraíba, na Consciência Cristã, o pastor Paul Walsh, como comumente é convidado, em uma das edições ele iniciou a sua prédica falando o seguinte: não quebrem o meu coração. Essas foram as palavras dele após ter sido aplaudido pela plateia em uma das edições da Consciência Cristã. Depois de falar essas palavras, ele perguntou: vocês sabem como irão quebrar o meu coração? Então ele mesmo respondeu: ao direcionarem para o homem a glória que só pertence a Deus. A atitude de Paul Walsh naquele momento, irmãos, por muitos foi interpretada como a mais autêntica expressão do Evangelho, mas também por outros como um excesso, talvez um excesso de um puritano, como alguns dizem. Contudo, essa atitude dele aponta para o quanto nós não só somos ligeiros em transferir a glória de Deus para os homens e suas habilidades, como também gostamos de fazer comparações entre homens e homens. Isso é comum ao ser humano. Lembro-me que quando fui para ser ouvido pela Comissão Executiva do Presbitério Litoral Sul de Pernambuco, lá em Gravatá, na reunião do presbitério, o reverendo Rômulo Bezerra, na época, era presidente do presbitério, e ele me disse as seguintes palavras: meu jovem, a Igreja de Cristo está precisando de pastores, não de teólogos. Essa grande verdade dita por ele reflete o quanto a Igreja e os ministros do Evangelho têm perdido o foco do que de fato é a marca daqueles que servem ao Senhor. Não creio que há um divórcio entre uma vida acadêmica produtiva e uma vida piedosa e frutífera, mas às vezes esquecemos que as qualidades esperadas e exigidas de um homem de Deus excedem sua exibição acadêmica. O texto que nós acabamos de ler está em um contexto de admoestação. A igreja de Corinto, como os irmãos muito bem sabem, era uma igreja muito problemática, e Paulo então escreve com o fim de corrigi-la. Paulo os exorta à unidade. Ele apresenta a verdade de que o crescimento da igreja não depende da sabedoria humana. Ou seja, não importa o quão sábios sejam ele ou Apolo, que na verdade é onde está o cerne da discussão, pois a comunicação da graça tem origem no Espírito Santo. Isso pode ser visto, por exemplo, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, os versos 4 ao 11, também os versos 24 ao 28, e também no Evangelho de Marcos,
no capítulo 4, verso 26 ao 29. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é Deus por meio do Espírito Santo. Compete a nós, como ministros do Evangelho, como pregadores da palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus, semear e pregar. Mas quem de fato dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Os coríntios, no entanto, haviam criado facções dentro da igreja. E eles haviam se dividido em ao menos 4 grupos. Havia um grupo que dizia, eu sou de Paulo. Havia um segundo grupo que dizia, eu sou de Apolo. Havia também um terceiro grupo que dizia, eu sou de Cefas. Mas havia um quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo. Talvez esse sendo o pior grupo, porque não considerava autoridade nenhuma e queriam viver segundo as suas próprias vontades. Eles estavam agora medindo os seus líderes segundo os valores da cultura grega. Na polis havia um lugar chamado Ágora, onde eram realizadas as reuniões para tratar sobre os assuntos da polis. Ali, os grandes pensadores, que obrigatoriamente deveriam ser cidadãos gregos, cidadãos da polis, poderiam discursar e defender suas ideias. Havia, inclusive, um grupo muito mal visto pelos filósofos gregos, que eram chamados de sofistas. Eles eram pagos para discursar no lugar de pessoas que tinham ideias, mas que não sabiam ou não conseguiam defender suas próprias ideias. E esses sofistas não tinham qualquer compromisso com a verdade. Concordo com o reverendo Paulo Brasil quando diz que a atitude dos coríntios refletia sua falta de entendimento do que é a igreja, pois não só imprimiam nos líderes da igreja seus anseios pela filosofia, pela sabedoria e pela filosofia grega, como não consideravam a função e as particularidades de cada um dentro do corpo de Cristo. Nós somos diferentes, cada um de nós recebeu dons diferentes que juntos complementam para que o corpo de Cristo seja edificado e que cresça. Paulo aqui, irmãos, está claramente sofrendo diante dessa situação. Isso porque ele os gerou como a filhos, mas agora ele mesmo tem a sua autoridade questionada por aqueles que foram gerados por ele. Observamos isso aqui no capítulo 4, ainda nos versículos 14 e 15, quando ele diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de perceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo, então, considerando esse contexto de tudo aquilo que está acontecendo aqui na igreja de Corinto, aponta para eles 3 características que devem ser encontradas e que devem ser usadas para o reconhecimento da autoridade de um verdadeiro homem de Deus. E por isso eu convido a amada igreja a meditar sobre este tema. Como reconhecer um verdadeiro homem de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que um verdadeiro homem de Deus deve ser reconhecido como ministro do Evangelho. Observem comigo a parte A do versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra aqui traduzida como ministro não é a mais comum, que é diáconos. No capítulo 3, no versículo 5, por exemplo, a palavra diáconos é traduzida como servo. Ele diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos. A palavra que tem aqui é diácono. Por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A palavra utilizada por Paulo aqui, no entanto, é usada uma única vez por ele, e é uma palavra chamada hiperetas. E o que eram os hiperetas? Hiperetas era um escravo sentenciado à morte e que servia como remador nos navios. Esses escravos, eles ficavam acorrentados e quando por ocasião de um ataque inimigo o navio naufragava, eles também afundavam juntos com o navio. Logo, meus irmãos, longe de nos sentirmos melhores
ou maiores que os demais irmãos na igreja. Somos nada mais que escravos que devem dedicar suas vidas para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos aqui, muitas vezes as pessoas olham os pastores, os presbíteros, como se fossem, obviamente, uma hierarquia dentro da igreja e que deve ser respeitada, porque o Senhor nos colocou em uma posição em que nós devemos cuidar da igreja do Senhor, conduzir a igreja do Senhor e devemos guiar a igreja do Senhor. Mas nós estamos aqui para servir a igreja de Cristo. Nesse sentido, nós somos, talvez, o pastor Alfredo deve concordar, somos os menores, porque nós estamos aqui para servir a igreja de Cristo Jesus. Somos servos dos servos de Deus. O substantivo Cristo está no genitivo, que indica que, diferente dos riperetas, que eu falei agora há pouco, aqueles que ficavam acorrentados nos navios, esses riperetas a qual Paulo está falando, esses ministros, eles são de Cristo, eles pertencem a Cristo e eles têm sua origem no próprio Cristo. Ora, meus irmãos, não importa o quão eloquente sejamos, o que de fato importa é que sejamos reconhecidos como homens dispostos a dar a vida pela causa do Evangelho. Que estejamos de tal modo comprometidos com Cristo e com sua igreja, a ponto de sermos vistos como ministros de Cristo, pregando nada além do que o genuíno Evangelho, mesmo diante da oposição que nós encontramos neste mundo. Estamos meditando, irmãos, sobre como podemos reconhecer um verdadeiro homem de Deus. E Paulo nos dá uma segunda pista, uma segunda característica de um homem de Deus que pode nos fazer reconhecê-los. Um verdadeiro homem de Deus deve ser reconhecido como despenseiro dos mistérios de Deus. Versículo 1, a parte B. Ele diz assim: e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra aqui traduzida como despenseiros é a palavra grega oikonomos. Essa figura usada por Paulo agora era normalmente atribuída a um escravo que tinha a função de administrar os recursos do seu senhor. Ele era o superintendente de uma propriedade. Este era somente subordinado ao seu senhor e era como o senhor dos demais escravos daquela propriedade. Voltando bastante no tempo, nós podemos, obviamente um pouco distante, mas lembrar do caso de José no Egito, quando o faraó, vendo que o Senhor abençoava as obras das mãos de José, por amor a José, ele coloca José como um governador, como seu superintendente. E José, ele prestava contas somente ao faraó. E todos os outros membros daquele local, todos os outros habitantes do Egito prestavam contas a José. Assim são, irmãos, o oikonomos, ou esse superintendente que o Senhor nos chamou para serem superintendentes dentro do seu povo. Essa posição era de muita responsabilidade. Isso porque ele deveria prestar contas de si mesmo ao seu Senhor. Então, ele era responsável por aqueles que o Senhor havia posto sob a sua ordem, sob a sua jurisdição, mas eles mesmos deveriam prestar contas ao seu Senhor de si. Eles são despenseiros dos mistérios de Deus. Diferente do que muitos pensam, os mistérios aqui não são coisas enigmáticas, como comumente nós observamos alguns irmãos pensarem, né, que os mistérios eram coisa que ninguém sabe, são coisas escondidas. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando aqui do Evangelho, que está sendo agora plenamente conhecido por meio de Cristo e dos seus santos apóstolos. Nosso compromisso, meus irmãos, não é ensinar a igreja quais são as últimas tendências do pensamento secular. O propósito de um pastor, do presbítero, ao subir a este púlpito, não é ensinar a igreja quais são a moda do mundo atual. Nós temos um compromisso com aquilo que pregamos aqui. O nosso dever aqui é pregar a Cristo, pregar somente o Evangelho de Cristo.
Nosso dever é demonstrar por meio de um discurso inteligível e uma vida consonante, não é somente aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos, o mistério da graça de Deus que nos foi manifestada por meio de Jesus Cristo e que foi confiada a nós para o crescimento e edificação do povo de Deus. Amados irmãos, a terceira e última característica que o apóstolo Paulo nos aponta para que possamos conhecer ou reconhecer um verdadeiro homem de Deus é que um verdadeiro homem de Deus, ele deve ser reconhecido pela sua fidelidade. Observem comigo o verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse texto aqui, o verso 2 especificamente, ele faz parte daqueles textos que nós chamamos lá no seminário de versículos Obadias, né, servo do Senhor. E de 6 em 6 meses nós temos que recitar todos esses versículos, né, de cabeça, ou seja, de 6 em 6 meses a gente tem que decorar e reafirmar esses versículos. E para mim, um dos versículos mais importantes dessa lista é esse aqui, quando o apóstolo Paulo diz que um verdadeiro homem de Deus, ele deve ser reconhecido pela sua fidelidade. Ele diz, ora, além disso, o que se requer, o que se exige, é que dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Os despenseiros, eles tinham como característica essencial a digna confiabilidade. Imagine você que possui seus bens, que possui propriedades, você acha que entregaria suas propriedades na mão de uma pessoa a quem você não confiasse? Então, esses despenseiros aqui, eles são dignos, ou deveria ser uma característica essencial deles, a digna confiabilidade. E aí, quando eu leio esse texto, eu sempre busco trazer alguma ilustração que seja vívida para os irmãos, e eu não deixo de lembrar do meu sogro. Minha esposa está aqui presente, meu sogro não mais está entre nós, mas quando eu leio esse texto, eu lembro dele, de uma coisa particular nossa. Meu sogro, ele era doente, e antes de falecer, ele teve um agravamento da diabetes, perdendo assim um dos dedos da mão, mas não foi só um dedo, ele perdeu a vista totalmente, então ele não enxergava. E aí meu sogro, todos os meses, ele pegava o cartão dele, colocava o cartão em minha mão, para que eu fosse à agência bancária, retirasse os recursos que são referentes à sua aposentadoria e levasse para ele. E é interessante que ele dizia assim, ele me chamava de irmão Sandro. Ele dizia assim, irmão Sandro, tire o valor do mototáxi para o senhor não vir de ônibus, pode pegar o valor e vir de ônibus. Nunca fiz. Para os irmãos terem ideia, isso era tão corriqueiro que eu já tinha memorizado a senha. Ele nem pegava mais a senha, eu já sabia a senha. Mas isso ilustra, irmãos, o quanto, se nós, nas nossas relações com outras pessoas iguais, temos essa preocupação de escolher pessoas a quem nós podemos confiar, né, e considerar dignas, na verdade, de confiança, quanto mais é a relação daqueles que o Senhor levanta para dirigir o seu povo. Observem que o que eu disse logo no início, que nós, quando subimos aqui, nós não estamos pregando a bodes, nós estamos falando a quem? A igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor. Então, essa igreja, ela tem muita importância, ela é muito importante, porque ela tem um dono, ela pertence a alguém muito importante. O dono dessa igreja não é qualquer um, ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e que salvou, separou a igreja para si. Os despenseiros, no texto que nós lemos, ele tem um compromisso muito mais importante. Eles devem comunicar com fidelidade o Evangelho de Cristo. Ora, meus irmãos, se em nossas relações nós prezamos por essa confiança, ainda mais deve ser digno de confiança aqueles que estão diante do povo de Deus. Nós não fomos chamados para sofismas. O Senhor nos chamou para sermos ministros, despenseiros de uma mensagem verdadeira
que tem o poder de transformar o coração e a vida de homens e mulheres que, sem essa proclamação gloriosa, iriam a passos largos a caminho da perdição, a caminho do inferno. Nós fomos chamados para pregar o genuíno evangelho da graça de Deus, como exposto, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 10. Ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos despenseiros desta graça maravilhosa e nós devemos pregar a genuína palavra do Senhor. Nós não buscamos, meus irmãos, aplausos, nós não buscamos fama, nós não buscamos o reconhecimento dos homens, mas o que buscamos de fato é sermos encontrados fiéis pelo nosso Senhor. Quando Ele retornar para buscar a sua igreja, que nós possamos entregar a sua igreja a Ele com a consciência limpa, sabendo que fizemos aquilo para o qual o Senhor nos vocacionou e nos chamou pela sua graça. O ministro do Evangelho, ele é alguém que deve ser confiável. E aí eu pergunto aos irmãos, é uma pergunta retórica, obviamente, o que significa ser um ministro do Evangelho. Ser um ministro do Evangelho, meus irmãos, implica em ser comprometido com os valores do reino de Deus. Nós nos comprometemos com a palavra viva e eficaz do Senhor. Nós nos comprometemos com o Evangelho da cruz. Não pregamos outro Evangelho, não pregamos outra coisa, mas pregamos o Evangelho da cruz, que nos humilha e mostra o quanto somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Nós somos tão necessitados da graça quanto qualquer um dos irmãos aqui dentro desta igreja. Gostaria de trazer algumas aplicações, duas aplicações à igreja do Senhor. Em primeiro lugar, que a igreja do Senhor seja consciente de que pastores também são homens. E como homens que somos, no meu caso, o pastor regente, presbítero regente e os pastores docentes, como homens que somos, nós possuímos nossas fraquezas, nós possuímos nossas próprias dificuldades, mas o Senhor, Ele nos tem dado graça. E que os irmãos devem ter consciência que, sendo os pastores homens, eles pecam, eles passam por momentos de solidão e que também necessitam das orações da igreja do Senhor. Então, é um dever do pastor cuidar da igreja, mas é um dever da igreja orar pelos seus pastores. É interessante porque recentemente eu assisti um vídeo acho que alguns irmãos conhecem, o pastor Iago Martins. Ele é pastor da Igreja Batista, ele é bem influente na internet, e em um dos podcasts que ele estava, ele falando sobre a vocação pastoral. E ele disse que alguns jovens da igreja chegam até ele e dizem: pastor, eu estou me sentindo vocacionado. E ele disse assim: tá, então me conta aí, o que é que você sente? Por que você se acha vocacionado? Ele disse: não, porque eu quero pregar na igreja, eu gosto de pregar na igreja, e eu acho que isso é um indicativo de que eu sou vocacionado. E aí ele disse que vira para esses rapazes e diz assim: vá orar mais um pouco, porque se você dissesse que tem vontade de estar com os irmãos orando por eles e com eles, se você estiver disposto para pela madrugada o telefone tocar, uma mãe desesperada com um filho drogado ou coisas afins, e você estiver disposto a dobrar seu joelho e socorrer a esse membro e que está pedindo socorro, aí sim você pode dizer que recebeu a vocação pastoral. Mas se for somente para pregar na igreja, ele disse que qualquer um com preparo teológico faz isso. Ser pastor vai além de pregar dentro da igreja. Pastor é aquele que acompanha, aquele que vive, aquele que ora pela igreja, pelas ovelhas e com as ovelhas. Por isso, irmãos, também é um dever da igreja orar pelo seu pastor, para que o Senhor o conserve
por sua graça, e que ele possa ser sempre uma bênção para a igreja do Senhor. Por isso também, irmãos, oremos por nossos pastores, para que o Senhor lhes conceda a graça de possuir cada uma dessas qualidades que foram apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo. Por fim, eu concluo essa palavra retornando ao caso do pastor Paul Washer. A igreja do Senhor, irmãos, não é um reality show, onde disputamos um prêmio pela melhor performance. Esse era o erro dos coríntios nesse texto. Nós não somos sofistas, não cremos, mas cremos na verdade e somos comprometidos com a verdade. E a verdade para nós, ela possui um nome, e o nome da verdade é Jesus Cristo. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor santo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por este santo culto, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos nesse momento, Senhor, que nos ajude, Senhor, como ministros do Evangelho, a proclamar com fidelidade a tua palavra. Que possamos, Senhor, não ser seduzidos nem conduzidos pelas filosofias do mundo, mas que possamos ser fiéis à tua graça, ao teu Evangelho, para que a tua igreja cresça, Senhor, e cresça saudável, cresça abundantemente para a glória do teu santo nome. Também, Senhor, toma esta igreja para que eles tenham consciência de que os pastores também são homens, de que os pastores também erram, de que os pastores também precisam de atenção, que precisam continuamente da oração daqueles que são pastoreados por eles, para que possamos ser edificados pela tua palavra, para que possamos, Senhor, crescer também na tua graça, e que o Senhor conserve em nós a fidelidade que é exigida para que possamos pastorear a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.